aí pessoal do canal, não perca a cabeça, hoje vamos ter vídeo extra para vocês em torno da reforma trabalhista. É uma proposta nova do canal para que a gente possa discutir alguns temas que vão até além das salas de aula e além dos vestibulares. É um tema possível de cair em vestibular? Sim, pode acontecer de cair, principalmente porque a gente sabe que algumas universidades têm um viés político contestador. Não vamos tentar tomar partido aqui nesse vídeo, vou tentar fazer o vídeo mais isento possível para vocês quebrarem pau no comentário aí. Eu estou sentindo uma treta! A reforma trabalhista ela foi aprovada no Senado por 50 votos a favor e 26 votos contra. E ela passa a vigorar em novembro de 2017. O texto foi agora para a sanção do presidente Temer, que vai decidir se mantém tudo que está na reforma ou não. Ele já tinha feito um acordo com o Senado falando que ele ia cortar algumas partes através de medidas provisórias. Para quem não sabe, medidas provisórias são medidas feitas pelo presidente da República por até 120 dias que podem ou não virar lei, depende da Câmara dos Deputados. E para essa tensão política ficar ainda pior, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não tem interesse em deixar as medidas provisórias do Temer mudarem a reforma que já passou. Ele quer que a coisa continue do jeito que está. No geral, são algumas mudanças que vão fazer parte dessa reforma, não dá para falar todas aqui. Vamos deixar um link na descrição do vídeo para que vocês possam acessar as outras partes da reforma. Mas no geral, algumas mudanças em torno da reforma são essas. Férias. Como que é as férias hoje? Férias hoje podem ser tiradas em 2 períodos e nenhum dos períodos pode ser inferior a 10 dias. Como passa a ficar a partir da reforma? As férias podem ser divididas em até 3 períodos, sendo que um desses períodos tem que ter no mínimo 15 dias e os outros 2 períodos vai ser em acordo e decisão patronal. Tempo na empresa. Antes, quando você estava ou executando ordens, ou trabalhando, ou aguardando seu patrão, enfim, te dar alguma ordem dentro da empresa, isso era considerado como tempo de serviço. É como se você estivesse trabalhando ali dentro. Agora não. Com a nova regra, o tempo de serviço, ele desconta descanso, alimentação, hora de estudo, interação entre funcionários, higiene pessoal, troca de uniforme. Então isso não vai mais ser considerado jornada de trabalho. Em relação ao descanso, também chamada por alguns de hora de almoço, antes havia um mínimo de 1 hora de almoço por dia e no máximo 2 horas. Agora ela pode ser negociada em até 30 minutos apenas com o funcionário, e o patrão, se ele quiser conceder ainda menos horas em algum dia que ele quiser que você trabalhe mais por algum motivo, ele terá que pagar depois 50% do valor da hora trabalhada em indenização pelo tempo não dado, pelos minutos que ele não deu, né, desses 30 minutos. Em relação à remuneração por produtividade, antes, ninguém podia ganhar menos que um salário mínimo ou menos que o piso da categoria no Brasil. Hoje, o piso ou o mínimo não será obrigatório. Os trabalhadores e as empresas vão poder negociar e também negociar outras formas de remuneração, como porcentagem, gratificação, que não vai ser incorporada necessariamente ao salário do funcionário. Uma mudança efetiva na vida do trabalhador é o plano de cargo. Antes, o plano de cargo deveria ser negociado e enviado ao Ministério do Trabalho para aprovação. Agora não. Os planos de cargo podem ser negociados dentro da empresa, entre o patrão e o trabalhador. Não necessariamente vai haver uma negociação que vá para o Ministério do Trabalho. Transporte. Antes, o deslocamento em locais de difícil acesso ou que não tinha ponto de ônibus para você chegar até o emprego, ele era considerado hora trabalhada, era considerado jornada. Agora não. O transporte em nenhuma hipótese é considerado jornada de trabalho. Então, a ida ao trabalho não será mais considerado jornada em nenhuma hipótese. As negociações também mudam, principalmente no que diz respeito às negociações coletivas. A ideia é deixar ela mais entre patrão e empregado do que com os sindicatos. Então, as negociações também vão sofrer algumas alterações. Algumas negociações podem não elevar o patamar do funcionário como antes era feita. Toda negociação só poderia ser feita se o funcionário fosse ter benefício. Agora, se o funcionário aceitar em alguns momentos, ele pode até, na negociação, digamos assim, perder algumas regalias. Uma outra mudança muito marcante é o trabalho intermitente, que é o tipo de trabalho onde a pessoa trabalha alguns turnos apenas na empresa, ou enfim. Hoje, ele não existe esse tipo de trabalho intermitente, só que ele vai começar a existir. Então, por exemplo, o cara trabalhar numa empresa por 2 horas por dia como garçom. Ele pode, numa negociação com o patrão, trabalhar só 2 horas e não necessariamente ele vai receber um salário mínimo, ele vai receber só por aquelas 2 horas. É um pagamento por período de trabalho realizado. Nessas regras vão valer o FGTS, 13º e férias, mas todas proporcional ao valor que o intermitente recebe. 2 pontos polêmicos, né, além desse trabalho intermitente, é a gravidez também. Hoje as grávidas e lactantes, que é quem está amamentando, não podem trabalhar em condições insalubres, em condições ruins de trabalho, digamos assim. A partir da reforma, fica permitido o trabalho em algumas ocasiões, se houver um atestado médico dizendo que não há
risco para a gravidez. Esses dois últimos pontos, o trabalho intermitente e a gravidez, era uma promessa que o Temer tinha de fazer a medida provisória, e agora o Rodrigo Maia já cortou, né? É um racha na base do PMDB, onde o Rodrigo Maia diz que não pretende fazer nenhuma alteração, não pretende manter as medidas provisórias do Temer. Vamos aguardar, não tem mais o que fazer, a reforma já foi votada, alguns protestos provavelmente vão acontecer nos próximos dias, a oposição vai entrar na justiça contra a reforma, mas fala que não tem certo e errado. A reforma trabalhista depende do ponto de vista de quem está analisando ela, né? É igual eu dizer que o Corinthians, como líder do Brasileirão, é muito bom pra mim, mas e aí, pra quem não é corintiano? Obrigado, se inscrevam no canal, deixem os comentários, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente vai ter mais aí momento de entrada com catedráticos, com Não Perca a Cabeça, onde a gente vai discutir temas atuais que estão acontecendo bem naquele momento.